E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um de vocês me pediu para falar sobre liberdades individuais e eu decidi vir aqui falar. Não sou eu não vou falar sobre o ponto de vista legal, né, de como as leis devem abranger liberdades individuais, porque não cabe a mim. Tem gente muito mais qualificada falando muito melhor do que eu sobre isso. Eu quero falar minha perspectiva pessoal, que pode trazer algumas reflexões interessantes para vocês. Talvez sim, talvez não. Lá em 1700 e quando que aconteceu? 8, a queda da Bastilha, franceses putaços com uma aristocracia que só os explorava, falaram: chega desse negócio de tudo para os nobres, vamos lá derrubar os caras. Aí invadiram a Bastilha, mataram todo mundo. E a Revolução Francesa ela é o início de um novo jeito de viver em sociedade, em que as pessoas elas vão ter que ser representadas por outros, e todas as camadas da sociedade, em teoria vão ser representadas. E você não vai dar tudo ao rei, ao czar, ao imperador, só porque o cara é filho de alguém. Bom, o que os franceses eles estabeleceram como mote, né, como lema depois da Revolução Francesa? Eu não lembro a ordem, mas é liberté, fraternité, égalité. Fazendo biquinho para falar porque é em francês. Mas basicamente é liberdade, igualdade e fraternidade. E é muito bonito quando você derruba um grupo, uma pequena camada de aristocratas, de donos da terra, de nobres, que são donos de tudo e tudo merecem. É muito legal quando você derruba, porque assim como o czar na Rússia foi derrubado, assim como quando você derruba essa classe dominante, é legal porque você acha que você se libertou das amarras que te impedem de progredir e te impedem de viver com liberdade, igualdade, fraternidade, como se a humanidade em sua natureza ela fosse fraterna. A humanidade ela não é fraterna. A própria existência da nobreza, da aristocracia, dos grandes capitalistas, você já tem aí todos os indícios de que não é porque o cara ganhou 80 bilhões de dólares que ele vai chegar e vai falar: toma 1 milhão aqui porque tá me sobrando. Não, o cara vai querer mais. Então, você não vai pegar 5 pens e vai falar assim: cara, eu vou fazer mais um e aí eu vou te vender no preço mínimo. Não, além de ser full pen, o ser humano não quer que ninguém mais seja. Por quê? Porque ele precisa de se destacar. Essa natureza fica exacerbada jogando MMO, e tá cheio de provas aí mundo afora. Então, por que a gente não tem igualdade no mundo? Porque não é do interesse da natureza do ser humano que a gente tem, simplesmente por isso. Então, todo movimento que prega igualdade, ele é mentiroso, porque basta que você tenha um mundo, uma cidade com 100 cantoras, e force uma cidade inteira a se distribuir igualmente no show dessas 100 cantoras, pagando exatamente o mesmo valor. Sempre uma vai ser melhor e todo mundo vai querer estar nesse show, e sempre vai ter uma que vai ser horrorosa e ninguém vai querer estar lá. Quando você força todo mundo aí no show da cantora horrorosa, que canta mal, não estou falando que ela é feia, mas que também seja, porque aí fecha o combo, né? Quando você força a população a assistir um show de uma pessoa sem talento, sem beleza, sem nada interessante, e pagar a ela a mesma coisa que as pessoas são loucas para pagar para Beyoncé, por exemplo, você mostra o quanto esse negócio de igualdade tem que dar igual para todo mundo, tem que fazer igual para todo mundo. Isso não tem cabimento, não é viável. Porque nós somos originais e nós temos essa sede pela autenticidade, mesmo que essa autenticidade ela seja falsa, mesmo que ela seja uma ilusão. Igualdade é um negócio meio esquisito, mas aí eu quero que vocês percebam também o quanto é impossível você ter igualdade e liberdade ao mesmo tempo. Dá para acabar com a fome no mundo? Dá. Como que você acaba com a fome no mundo inteiro? Você diminui a diversidade de pratos, né? Você não vai ter mais acarajé, lasanha, sushi, churrasco, e você faz todo mundo comer uma ração nutritiva e barata para todo mundo sobreviver.
O ser humano quer viver de razão? Não. O ser humano quer viver daquilo que o dinheiro dele pode comprar. Quanto mais dinheiro você tem, melhor a churrascaria na qual você quer ir depois que a pandemia passar. Então, você não tem... quando você dá a uma pessoa liberdade de trabalhar e conseguir o sustento dela, e mais do que o sustento, e acumular riqueza, quando você dá a essa pessoa a liberdade dela usufruir a riqueza dela, não importa de que maneira ela queira, quando você permite isso, você imediatamente luta contra a igualdade. Então, quando a gente escuta esse negócio de igualité, fraternité, liberté, a gente tudo acha muito bonité, mas não é naturalité. Não, eu estou fazendo piada aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é que essas coisas elas não são naturais, e na verdade nem a liberdade do ser humano é natural, porque na corrida, na competição, alguém vai se destacar, e ao se destacar, essa pessoa ela vai exercer poder sobre o outro, dando a ela aquilo que a interessa, que no caso é dinheiro. Nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro manda, o dinheiro consegue as coisas. E se você... Assistam aquele filme coreano Parasita lá. Se você tem um cara que tem um conhecimento tão foda, mas tão foda, mas tão foda, que ele desenvolve produtos tecnológicos que o tornam milionário, esse cara com esses milhões, ele vai ter aquilo que a população pobre, suburbana da cidade, anseia por ter, que é dinheiro. E ele vai submeter essas pessoas a fazer o que quer que elas queiram. Então você vai ser meu motorista, mas você também vai se vestir de índio na festa do meu filho. Você vai ser professora de arte, mas você também vai me fazer companhia no jantar. Você vai ser meu professor de inglês, mas você também vai ser o namoradinho da minha filha. E você não tem que reclamar quando ela te convida para o aniversário dela, porque você está sendo pago hora extra por isso. Então, toda essa retórica de que você tem que dar liberdade para a pessoa trabalhar, porque assim, a gente é contra o comunismo. Sim, o comunismo não daria certo, mas demoniza-se o comunismo de uma forma que eu acho muito engraçada. Porque o Brasil é muito grande e para a gente começar a se desenvolver, a gente tinha que no mínimo distribuir essas terras. Então a gente deveria no mínimo estar falando de maneira lógica, racional, coerente. A gente deveria estar falando sobre reforma agrária. Mas aí quando você incute na cabeça da população ao longo de 30, 40 anos, mais, né? Talvez 80 anos. Quando você fica 80 anos falando na cabeça das pessoas que comunismo é a ruína da sociedade, que comunismo é a Venezuela, que comunismo é a Cuba, que comunismo não sei o que, você cria nas pessoas uma aversão total a uma ideia de partilhar riqueza, de distribuir terras, de distribuir meios de geração de riqueza para a população. E hoje a pessoa ela nem questiona a possibilidade dela pegar uma Cátia Abreu lá e falar assim: escuta, você tem terra demais, vamos dividir aí e vamos alocar umas famílias aí na sua propriedade para que o Brasil plante não soja para vender para fora, mas que a gente aloque também umas famílias que plantem trigo para a gente parar de comprar de fora, que plantem batata para a gente comer melhor e ter famílias melhor nutridas. Vamos fazer isso? Aí você fala, não, porque isso é comunismo. O comunismo quer acabar com a propriedade, o comunismo quer acabar com a riqueza, o comunismo quer que todo mundo fique igual a Cuba. Fausto está defendendo o comunismo? Não. Eu estou dizendo que nós poderíamos muito bem não ter aversão a uma ideia de reforma agrária. Aí você fala, não, mas aí você está acabando com a liberdade das pessoas de usufruírem aquilo que elas conquistaram lutando. Na verdade, não. Quando você pega as famílias de grandes proprietários de terra, você descobre o que é terra grilada, o que é terra com certificados forjados numa época em que não se tinha cartórios e que não se podia questionar determinadas coisas. Aí você descobre o que é uso capião, e você descobre que a gente volta para poucas gerações em que pessoas se apropriaram dessas terras de maneira ilegal. E hoje são os grandes proprietários que definem toda a economia do nosso país. Eles demonstram, por exemplo, o interesse do Brasil não se industrializar. Porque se a gente começar a vender muito avião, muito carro, muita máquina, muito produto industrializado, a vantagem comercial dos commodities no Brasil é afetada, e ninguém da real elite quer isso. Então a gente defende a liberdade do cara, do desenvolvedor de tecnologia do filme Parasita coreano lá, a gente defende a liberdade da bancada ruralista do Brasil de jamais perder as suas terras.
para os integrantes do MTST, porque na verdade são um bando de perderneiro vagabundo que quer tudo de graça, e tem um monte de gente lá, sim, tem gente que tem casa que está nesses movimentos, a liderança desses movimentos é rica, mas pessoas ali que entram nessa luta por partilha de terras, se de repente você der um pedaço de terra para ela, você pode até no imaginário popular achar que você está dando terra para vagabundo, você está dando propriedade para quem nunca trabalhou, sim, mas a partir de agora essa pessoa vai trabalhar na terra dela, e a longo prazo nós teremos um plano de nação com enriquecimento médio da população, diminuição da pobreza, da miséria e da fome, e aí você tem mais pessoas com ócio. O cara que plantou a vida inteira ali, ele teve um filho e um neto, tem mais neto do que ele precisa para cultivar a terra, aí ele manda o neto para fazer uma faculdade, não tem problema, eu pago, que seja particular, você aumenta o número de universidades, só que aí esse cara, ele quer que o neto dele realmente aprenda, ele não quer só um diploma, porque o governo está dando o ProUni, ele quer realmente conhecimento, e aí você floresce e incentiva o surgimento de universidades que realmente proponham, ensinem, transmitam conhecimento para um plano de nação maior. Esse seria um plano de nação, nós não temos, a gente fica defendendo a liberdade. E aí a gente cai numa música sensacional, muito antiga, do Legião Urbana, e essa música Tempos, ela não importa quanto tempo passa, ela é super atual. Ele começa a música dizendo: parece cocaína, mas é só tristeza, muitos tesouros nascem do cansaço e da solidão. Essa letra inteira ela pode ser lida e refletida, e o quanto ela foi verdade desde a época em que ela foi escrita até hoje. E no final, quando o Renato Russo ele começa a subir o tom, numa parte muito gostosa da música, ele fala: disciplina é liberdade. Coração é fortaleza, ter bondade é ter coragem. E aí ele fala: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. E eu acho que essa última frase, ela mexe muito comigo. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. A gente está acostumado com água suja. Não faz sentido na nossa cabeça que a gente cave um poço e que a água seja limpa, porque por uma série de fatores dos quais nós somos responsáveis. Aí você fala: porra, você está querendo me culpar por causa de uma água que eu nunca sujei. Não estou dizendo isso. Como nação, nós não temos planos para que a água seja limpa. Como nação, nós não temos planos para que as pessoas possam ser bondosas. Quando ele diz que ter bondade é ter coragem, é porque ter bondade, no nosso contexto, a gente está acostumado a associar bondade com estupidez. Se você é muito bonzinho, é porque você é otário. Se você divide o seu, é porque você é fácil de ser enganado. E essa parte em que você fala de disciplina é liberdade, mexe muito comigo pelo fato de eu ter morado no Japão, porque quando eu cheguei no Japão era um país super civilizado, todo mundo muito educado, todo mundo sorrindo em todo lugar que você chega, todo mundo com cerimoniais, com meticulosidade para fazer qualquer coisa que seja. E uma coisa que me desgastava no Japão, que me deixava incapaz de me adaptar e querer viver lá, é que quando você é um ser humano que vive de cumprir protocolos, você deixa de ser livre para ser quem você é, e você tem que fazer parte de um grande corpo, que é a sociedade, onde as pessoas elas só cumprem tabela, e aí a sua vida ela passa a ser um cumprir de tabelas. Você acorda de manhã e você vai dar bom dia, mas não é um bom dia, e aí? É um bom dia, maçã, extremamente empolgado, excitado, e mesmo que você não esteja. Por quê? Porque faz bem. Todo mundo sabe que você está mentindo, mas para o grupo é bom que todo mundo sorria. E aí eu falava: cara, eu não quero uma sociedade dessa, eu não quero um lugar onde eu não possa ser eu mesmo. Mas quando uma vez eu estava conversando com um médico da minha irmã, e ele falou assim: mas você não acha que a disciplina e que essa disciplina é a única forma, essa civilidade é a única forma para que uma pessoa seja realmente livre? E aí ele falou: deixa eu explicar melhor. Eu falei: não precisa, eu já entendi. Desculpa a arrogância, mas eu já entendi. E você está certo, em certa medida. E o que ele disse? Você não acha que a disciplina, essa coisa que me incomoda no japonês, ela é a base da liberdade? É pré-requisito da liberdade? Sim. Quando você olha para a sociedade japonesa, você vê que você não pode chegar com um carro na porta do outro, com o som, com o volume no máximo, só porque você colocou umas caixas bombadas no porta-mala do seu carro. Você não pode escutar o volume, a música no volume que você quer. Você não pode parar o seu carro na porta do seu vizinho, por exemplo.
só porque você conseguiu finalmente comprar um carro e você quer que todo mundo na vizinhança note. Você não pode estacionar lá porque lá a vaga não é sua, é dele. Então, você não pode entrar num trem japonês e começar a mexer no celular e ficar escutando funk no celular e ficar dando risada alta. Você será repreendido pelas pessoas ao seu redor. E quando você fala, porra, mas aí não pode nada, você percebe que essa disciplina, ela é pré-requisito para a liberdade que as pessoas têm de, a partir de determinadas regras sociais, ela conseguir construir dentro do cercadinho dela o que é liberdade. Porque não existe essa de eu serei livre a não... violando o espaço do outro e a liberdade do outro o tempo inteiro só porque eu posso. Aí essa é uma liberdade dentro da sociedade fictícia, ilusória, onde só o mais rico é livre. Porque todos os outros, porque você é motorista e o seu chefe te chamou para se vestir de índio na festa de aniversário do filhinho, você tem que ir. Por quê? Porque é o chefe que tá mandando, você tá recebendo hora extra, cala a boca aí, otário, se fode aí. Então essa liberdade que invade... quando você pensa um carro estacionado na sua porta e aí você tenta escandalizar e ninguém se escandaliza porque isso é uma coisa que todo mundo faz. Quando alguém entra no vagão do trem escutando funk e você fala, cara, baixa esse negócio aí, e fala baixo porque tá incomodando, e aí todo mundo se escandaliza com você porque isso não é um comportamento que a nossa sociedade tenha. Quando você vê alguém entrando no espaço do outro, na intimidade do outro, e você não se escandaliza porque isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, aí o que a gente fala? Pelo menos nós somos um país onde todo mundo é livre. Não, aí a liberdade é somente do mais forte, é somente do abusador, somente daquele que quebra as regras. Ou seja, as pessoas no Brasil, elas são livres para subornar o guarda de trânsito. Por quê? Porque faz a vida do guarda melhor e faz a vida do infrator melhor porque ele não perde a carteira dele e ele tem dinheiro e tá bom. Essa liberdade é do mais forte de infringir a lei à sua maneira, à vontade, do jeito que ele queira, e das pessoas de terem que conviver com um trânsito que mata porque as pessoas não respeitam as leis. Por quê? Porque o tempo inteiro elas estão bebendo, dirigindo acima do limite de velocidade, porque elas chegaram num patamar ou elas herdaram dos pais, ou elas conseguem de maneiras ilegais riqueza suficiente para estarem acima da lei. E essa sociedade de exceção, onde quem pode manda e quem tem juízo obedece, ela priva toda a sociedade de liberdade. Ou seja, nós não somos livres como sociedade, mas a gente é orgulhoso de ser, porque afinal de contas o Brasil não é um país comunista. E aí você fala, Fausto, qual é o melhor então? O comunismo tá certo? Não. O comunismo daria certo? Não. E o capitalismo também não. Não existe modo que dê certo. A única coisa que a gente tem na vida é a certeza de que o convívio em sociedade vai dar errado. O que a gente deve fazer é colocar na lei e nas instituições dispositivos que impeçam que as pessoas se excedam demais na violação da liberdade do outro. Isso é tudo que a gente pode fazer. Mas aí não é uma questão da pessoa, é uma questão da lei. A lei, ela deve ser colocada acima das pessoas, e a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a mudar minimamente a nossa sociedade. Eu visitei uma das minas mais produtivas de minérios no nosso país, e nessa cidade a gasolina ela estava quase R$2 acima da média, e mais de R$1 acima da média do estado. E aí você fala, pô, por que na cidade aqui é tão caro? É porque são cinco famílias aí que são donas de todos os postos e eles têm um cartel. E se você quiser abrir um posto, você pode abrir. Só que aí você tem que cobrar o mesmo preço que eles, senão você desaparece do mercado. Eu não entendi o que eles disseram quando desaparece, mas ok. Só que se você cobrar o mesmo preço que todo mundo cobra, você quebra, porque o que dá lucro de verdade é a transportadora. Não são só os postos, é o transporte de combustível até lá. Então, para você lucrar naquela cidadezinha que é super afastada, você teria que fazer não só a venda do combustível, mas o transporte dele. E o investimento seria tão grande que não justificaria você vender 30 centavos mais barato. Quando a gente dá a essas famílias ricas de prestígio dentro da cidade o poder delas regularem o preço da gasolina, a gente está garantindo o exercício da liberdade deles e o exercício da influência. Só que eles estão tirando a liberdade das pessoas ali daquela cidade de serem competitivas. Porque qualquer pessoa que queira fazer uma fábrica de luva que depende de transporte, uma fábrica de camiseta que depende de transporte, uma fábrica de copinho que depende de transporte, vai pagar muito mais caro do que o cara na cidade vizinha paga.
Então, a riqueza exacerbada de alguns donos de postos de gasolina numa cidade impede que qualquer outra pessoa ganhe qualquer coisa. Então, a pessoa, se ela quiser plantar, ela não vai conseguir plantar. Por quê? Porque o que dá dinheiro ao latifúndio está na mão de poucas famílias grandes proprietárias. O cara não vai conseguir, por exemplo, plantar milho e ficar rico na chácara que ele tem. Não vai conseguir. Vender gasolina também não vai. Fazer qualquer pequena fábrica que demande o consumo de combustível o coloca em desvantagem competitiva com todo o resto do país. E aí você fala, vamos dividir esse negócio aí? Não, por quê? Porque aí é uma ideia comunista, você não pode nem pensar nisso. Por quê? Porque senão a gente vai deixar de ser livre. Na verdade, a gente não é livre. Essa liberdade que a gente acha que a gente tem, ela é uma grande ilusão. Eu sou livre para votar em quem eu quiser. Quem eu quiser, desde que seja Lula ou Bolsonaro. Grande liberdade, parabéns aí. Você tá bem de liberdade para votar. E assim, é engraçado porque a liberdade que você sente, ela não é nada comparada com a liberdade garantida pela lei. E a gente não anseia dessa liberdade que a gente quer, talvez lute contra as leis que nos protegem. Isso tá me assustando muito, assim, sabe? Existe uma possibilidade mínima, muito mínima mesmo, de haver um interesse não do Bolsonaro, mas das próprias Forças Armadas, de por interesses escusos internacionais aí acabar vindo dar o golpe. Eu não acho que isso vai acontecer, mas não é impossível que aconteça, não é totalmente impossível que aconteça, e o que me desespera é que se acontecer, isso vai ter uma adesão popular assim massiva. Se o Mourão aí tomar a frente e derrubar o Bolsonaro, que está intencionalmente matando a população do jeito que a gente está vendo, a população vai bater palma, vai falar, parabéns, vieram nos salvar. E aí não faz ideia da encrenca que está arrumando para o futuro, e do atraso que está acontecendo no país, porque a gente não consegue reconhecer as possibilidades de liberdades dadas à lei, só porque a lei não é obedecida, e a gente deveria obedecer a lei e torná-la viável, ao invés de acabar com ela porque ela não está funcionando para a gente hoje. A gente pode estar comprando um problema muito maior para amanhã. Aí você pensa, o Japão ele é uma democracia e as pessoas elas não têm liberdade. Aí você vê a China, por exemplo. A China, as pessoas forçadamente abriram mão de suas liberdades individuais. Você tem esse negócio de score social, você tem que sorrir para a câmera, você tem que ser um bom cidadão dentro de todos os modos para ter esses pontos. Parece que os caras estão vivendo em 1800 e... Eu esqueci o livro do Orwell lá. Parece uma distopia em que eles vivem, mas a China, com todas as violações das liberdades individuais que eles têm um plano de nação. É engraçado, porque a China ela nunca prometeu liberdade para ninguém. Você vai fazer o que eu quiser que você faça, você vai fazer do jeito que eu quero que você faça, mas eles tinham um plano de nação. O que é? A gente vai escravizar a nossa população, vai vender mão de obra absurdamente barata, a gente vai vender matéria-prima absurdamente barata, e o que a gente vai fazer com isso? Aprender a produzir. Então a gente vai produzir celular para os japoneses, a gente vai produzir computadores para os americanos, a gente vai produzir carros, peças de carro para o mundo inteiro. Só que aí a gente vai aprender a produzir carros melhores, computadores melhores, celulares melhores. Então, isso, quando eles estavam passando fome, na década de 80, eles já estavam fazendo, com um plano de nação a longuíssimo prazo. E hoje eles aprenderam e eles estão constantemente mantendo as pessoas sem liberdades individuais, mas dando a elas o fruto do plano de nação que eles tiveram e que eles ainda têm. Então, falta muito pouco para a China deixar os Estados Unidos no chinelo e virar a nova liderança econômica mundial. E aí você fala, é porque o comunismo funciona? Não, não é porque o comunismo funciona, porque hoje não existe país de práticas mais capitalistas do que a China, porque ela entendeu que ela poderia privar as pessoas de liberdades individuais e ainda assim deter práticas capitalistas. As práticas da China elas são completamente capitalistas e ainda assim, desumana como ela é com a sua própria população, ela tem um plano de nação que está beneficiando a eles.
Por quê? Porque agora os chineses eles não passam mais fome, eles têm um poder aquisitivo muito maior, eles geram riquezas, o mundo está completamente independente deles e eles têm um plano de independência alimentícia deles que se um dia der certo o Brasil está muito fodido. Porque aí a gente... Enfim, não quero nem entrar nesse mérito. Agora, o Brasil... o que a gente tem no Brasil? Liberdade. E aí eu acabei de falar para você que a nossa liberdade, ela é fictícia, ela é imaginária, ela é falsa. Porque uma família média brasileira, eu não estou falando de você e eu estou falando de uma família média brasileira hoje, ela não é livre para almoçar, jantar, tomar café da manhã e dormir em segurança. Ou seja, é uma liberdade em que na prática você não pode fazer o que você quer. Então as pessoas elas só estão lutando pelo direito de não respeitar a quarentena, as pessoas só estão lutando pelo direito de saírem para trabalhar, porque elas estão desesperadas para colocarem o sustento, a comida na mesa hoje. E essa indignação e esse anseio por trabalhar, ele é legítimo. A pessoa que quer vender os produtos dela para comprar arroz e feijão e colocar na mesa da casa dela, ela está lutando por um direito legítimo e a gente não deveria cercear a liberdade dela fazer isso hoje. O problema é que a gente não tem um plano de nação. E esse desespero desse cidadão de quebrar a quarentena hoje para colocar comida na mesa, ele é fruto dessa falta de plano de nação. Então você é livre para fazer o que você quiser aí, se pode aí. Abrir uma empresa você não pode, plantar milho e trigo você também não pode. Abrir uma pequena oficina para fazer fundição e mexer com torno, para fazer umas peças para montadora, você também não pode, porque isso não dá lucro. Fazer salsicha, criar boi, nem fodendo. Você tem a Friboi, você tem a Perdigão, a Sadia, você não vai conseguir competir com elas em preço. Então, o que te resta? Eu sou livre, pelo menos o Brasil não é um país comunista. Aí você parece uma galinha do Animal Farm, do Revolução dos Bichos, falando, nossa, ainda bem que eu sou livre, você já pensou se eu não fosse? Eu sou livre para passar fome, para passar necessidade, para não ter remédio, não ter vacina, não ter medidas, não ter um Estado que me dê o mínimo de respeito, que não minta para mim o tempo inteiro, que não tente fazer sensacionalismo para tirar a atenção da população dos casos que são realmente urgentes à sociedade o tempo inteiro. Não, a gente não tem o mínimo para passar por esse perrengue que a gente está passando de forma minimamente humanizada. Mas aí a gente fala, pelo menos a gente é livre, a gente não é a China despontando na nossa frente. Pelo menos a gente é livre, a gente não é igual. Não se trata de ideologicamente, nada vai dar certo. Se houvesse uma forma certa de dar, já teria dado em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, não ter um plano de país e ter essa dualidade, né, esse confronto, colocando as pessoas, polarizando as pessoas para que elas se odeiem, para que elas nunca trabalhem juntos, para que elas nunca entrem num acordo, para que elas nunca se tornem uma nação que queira cooperar, onde as pessoas queiram cooperar umas com as outras, sempre fazendo com que elas se degladeiem para benefício de uma pequena camada da população que banca os dois partidos maiores. Na verdade, todos eles, né? Porque Mensalão, Petrolão, tá tudo aí sendo financiado pelas mesmas empresas e pelas mesmas famílias. E a gente só prendeu o Lula, a Odebrecht e o OAS. Quando, na verdade, assim, você tem uma infinidade de outras empresas, uma infinidade de outros políticos envolvidos. Pois tudo que é votado no Congresso, tudo que é aprovado no Senado, tudo que é feito pelo Executivo, mostra todos os dias... quando eu falo Executivo, eu falo de governadores e prefeitos. Não só do presidente. Tudo que acontece no cenário político, as pessoas votando seus próprios aumentos, aumentando e estendendo seus próprios benefícios, tudo isso só mostra o quanto a gente nunca foi livre e se continuar nessa pegada nunca vai ser. Então, a liberdade que a gente tem, na teoria, ela é linda. Né? O cerceamento da liberdade que os chineses têm hoje, na teoria, ele é horripilante. A vida que o chinês vive hoje, o chinês médio vive hoje, ela já está quase mais digna do que a gente está vivendo. A diferença entre a vida do chinês, que é quase tão digna quanto que a gente vive, e a nossa vida, que é um pouquinho mais digna do que o chinês vive hoje, é que os chineses não param de subir e a gente não para de cair. Então, quando a vida dos chineses como um todo melhorar, ela vai ser permanentemente muito superior à nossa, enquanto a nossa só vai piorar.
Isso é uma coisa que me entristece bastante, mas é a realidade. O que a gente pode fazer a respeito? O Pacoleta. O que eu acho que eu como indivíduo consigo fazer é o Pacoleta. Porque propor esse tipo de diálogo é uma coisa que não está rolando. Bom, espero que tenha atendido o pedido e que tenha deixado alguns pontos de reflexão e que você comece a ver a liberdade do seu jeito, não do meu e não do jeito que ideólogos falam. Por hora é isso, grande abraço.